Bom dia, meus queridos alunos. É um prazer estar trabalhando esse ano com vocês, com a disciplina de língua portuguesa e produção textual. Hoje nós começaremos nosso ano letivo com um gênero já conhecido de vocês, o gênero textual canção. Esse capacita o aluno a desenvolver habilidade na leitura. É muito importante na formação do ser humano, porque ler é entender aquilo que é transmitido através da palavra. Pela leitura, o ser humano interage com o outro. Então, a canção propriamente dita é uma composição musical para ser cantada que envolve necessariamente uma preocupação com o ritmo, com a seleção das palavras, os gêneros textuais, também da canção necessita de rimas, as palavras precisam rimar para que tenha uma sonoridade perfeita. Então, o gênero poema e canção, eles são parecidos, porque um poema ele precisa rimar e uma canção também precisa rimar. Toda canção, ela traz dentro de si, traz dentro do seu contexto maior, uma mensagem a ser transmitida. E essa mensagem pode provocar diversidade de sentimentos. Tem letras de música que nos trazem alegria, tem letras de música que nos trazem desafio, tem letras de músicas que nos trazem animação, outras trazem relaxamento, outras melancolia quando se está enamorado e a namorada não está lá muito querendo. Aí a pessoa ouve aquela canção, tem uns que sentem vontade de beber. Então, isso beber não é nada bom. Por que as canções precisam ter rimas? As canções precisam ter rimas para que ao final o conjunto de versos formam uma estrofe perfeita, uma estrofe rimada. E eu escolhi na internet uma estrofe de uma música de Chico Buarque de Holanda, que diz assim: hoje topei com alguns amigos meus, me dão bom dia cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Então, vocês podem perceber dentro do conjunto dessa estrofe, nesse conjunto de versos, que são as linhas que formam a estrofe, que a palavra carinho e sozinho tem a mesma sonoridade. Então, são elas que formam a rima, né? O ritmo na música, ele precisa, para dar gosto, sentido à canção. Então, o ritmo na música é dado pelos instrumentos musicais, pelo violão, pelo piano, pelo teclado, pelo pandeiro, por qualquer símbolo sonoro, por qualquer coisa que traga ritmo. Então, a gente tem que aprender que toda canção, ela tem um compositor. Uma letra de uma canção é feita por alguém que se chama compositor. E quem é o compositor? O compositor é aquele que escreve a canção. É aquele que está lá de dia e de noite rabiscando para encontrar
encontrar palavras que deem sentido a alguma coisa que ele está vivendo, ou que a sociedade está vivendo, ou que precise denunciar, ou que precise acalentar, que precise demonstrar a fé. Então, a pessoa que compõe, ele é chamado de compositor. Nem sempre um compositor é um intérprete, mas tem também pessoas que, ao mesmo tempo que cantam, eles interpretam. Eu vou dar aqui um exemplo. Quando temos as escolas de sambas, no Rio de Janeiro e em outras partes do nosso país, elas trazem sempre um conjunto de intérpretes. Ou seja, alguém que interpretam a letra da música que vai cantar o enredo daquela escola de samba. E daí, tem dentro aqueles, às vezes tem dentro aqueles que são intérpretes, também tem um compositor, mas as pessoas que anunciam falam do intérprete, daquele que vai cantar a canção, e fala também do compositor, daquele que compõe a canção. E também as músicas, elas foram feitas para ser cantadas. Quando a gente lê a letra de uma música, ela não tem o mesmo sentido, ela não dá o mesmo vigor, a mesma alegria, do que quando nós estamos cantando. Por exemplo, se eu ler a letra da música Aquarela, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão eu me dou uma luva. É diferente se eu cantasse essa canção. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão eu me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Então, não sou uma cantora, não sou uma intérprete, estou apenas dando exemplo. E também nós podemos transformar qualquer letra de canção em uma canção num texto multimodal, que é um texto que hoje se usa muito, um texto multimodal. O que é um texto multimodal? É aquele que explora mais de uma modalidade de comunicação. Esse texto pode ter fotos, esse texto pode ter vídeos, esse texto pode ter recursos sonoros, assim como instrumentos, violão, que possam fazer parte da música, da canção. Então, o ideal seria que nossa turma, estivesse em mãos de posse de um computador, de um tablet ou de um smartphone, para a gente montar esse texto multimodal e que pudéssemos fazer uma apresentação. Alguém tocaria a música e outros exibiria as fotos. Mas como a gente não tem esses instrumentos, a gente pode fazer de forma diferente. A gente pode montar um texto multimodal com imagens recortadas de jornais, de revistas, de livros antigos. Podemos também estar desenhando algo que represente aquela fala do texto, de modo que, mesmo que não tenha o texto, mas a pessoa possa olhar para as figuras e entender que aquela figura está falando de determinada coisa, de determinada parte de uma música, no caso dela estar
dessa música está no início, ou também nós podemos fazer ilustrações, como a gente fazia no passado, quando ainda estávamos no primário, que é muito comum a gente usar, ilustre tal leitura, faça a ilustração, faça o reconto através de ilustrações. E assim, faça o reconto da letra através da modalidade de texto multimodal, que é, na verdade, exploração, como eu já falei, com fotos, vídeos e etc. Então, para a sua canção ser entendida, você precisa usar de vários recursos, mas como a gente não tem, como eu falei, a gente pode estar fazendo em casa uma seleção. Vocês devem ter imagens de fotos tiradas, de selfies tiradas nas escolas primárias de vocês. Vocês podem estar enviando para mim, para que eu possa montar, ou pedir para alguém montar um texto com a canção que a gente vai ouvir a seguir, que é uma canção que o livro nos apresenta para que a gente trabalhe, né? Nós sabemos, se a gente pudesse estar na sala de aula, a gente poderia estar cantando e mostrando as imagens, ou ter feito cartazes para a exibição das imagens, né? Mas a gente pode fazer outra alternativa, podemos fazer colagens em casa, colar na folha do caderno uma pintura, ou fazer uma fotomontagem, umas montagens de foto que represente aquela música. No caso, isso se for oportuno, mas tudo isso acompanhado do trecho da canção que a gente vai ouvir depois, logo a seguir. Essa canção que a gente vai ouvir a seguir é de Marcelo Genesi, né? Ela tem como título Só Eu Sou Eu. Só Eu Sou Eu. Quem é Marcelo Genesi? Marcelo Genesi, ele é um pernambucano que tem mãe paulista. Ele se criou na periferia de São Paulo e ele se criou ouvindo canções populares, ouvindo trechos de telenovela, canções que cantavam nas telenovelas, ou seja, os temas das novelas. Ele escutava Roberto Carlos e ele se apaixonou por a música e começou a compor e começou a cantar. Então, o que é que essa canção está mostrando? Que só eu sou eu. A ideia de que você é único, você vai ver através da música que a gente vai ouvir a seguir.